Boa noite! Olha, mais uma live aqui com o especialista no Instagram e para quem vai assistir o gravado, fica disponível no YouTube. Para você que vai estar ao vivo, consegue aqui conversar com a gente agora e imediatamente tem respostas. E para quem está assistindo o gravado, deixa sua mensagem aí que a gente vai responder assim que possível, eu e o especialista, certo? Vou aqui colocar já o meu convidado enquanto está sendo enviado a informação que eu estou ficando ao vivo e também apresentá-lo porque hoje o tema é um tema que a gente vive escutando, vive falando que é dinheiro, um tema muito importante principalmente na pandemia, que é o tema como fica o meu dinheiro nessa pandemia. Deixa eu colocar ele aqui junto comigo, que é o Vinícius, e eu já vou apresentá-lo. Vai estar aqui o acesso e boa noite para quem está chegando, boa tarde, bom dia, dependendo do horário também que estiver assistindo. O convite está sendo enviado, ele já está entrando aí na live. Então, Vinícius, ele é graduado em administração, tem MBA em gestão de marketing, além de outras formações que, por mais que ele seja novo, ele tem aí um currículo extenso. E se eu fosse ficar falando aqui, ia demorar um pouquinho para a gente terminar de falar a apresentação dele, certo? Então, o objetivo aqui é a administração, né? Que a gente vai falar sobre finanças. E por esse motivo eu fiz o convite para ele, para a gente ter esse bate-papo sobre educação financeira nesse momento de pandemia. Você me ouve bem aí, Vinícius? Eu tô te ouvindo, só eu não tô me enxergando e tá travando. É, a sua imagem ainda não carregou, ela tá rodando aqui para mim. Mas pelo menos sua voz está vindo, então daqui a pouco você aparece aí. Deixa eu. Qualquer coisa, eu acho que você consegue também cancelar aí e eu te chamar de novo. Você quer? Ou você não está me ouvindo? Eu vou encerrar. Deixa eu chamá-lo de novo. Aí vamos ver se vai. Então, para quem está chegando hoje, a gente vai falar sobre dinheiro, né? Muito importante. Ainda mais nesse tempo tão atípico. Vamos ver se agora vai dar certo aqui a imagem dele e áudio. Como que está aí, Vinícius? Eu tô te ouvindo, Emerson, mas não tá aparecendo. Não tá aparecendo A sua imagem. a minha imagem. Tá. Mas Bom, vamos enquanto você. tentando ir assim. Qualquer hora pode ser que se aparece, pode ser que está carregando tudo aí. Mas importante é você estar me ouvindo e você conseguir se comunicar comigo. Eu esqueci de Sim, marcar aqui o tema. Eu já te apresentei, mas se você quiser legal. adicionar algo aí específico que eu não comentei, que só falei sobre a formação na administração e o MBA em gestão de marketing, mas se você quiser adicionar algo a mais também, fique à vontade, tá? Bom, Boa noite aí para você. meu currículo é bem extenso. Eu acho que já é o suficiente, senão vai ficar Uhum. muito extenso. Sim, eu estava tentando resumir aqui, eu falei, não, é melhor vamos colocar o ponto específico inicial, e aí depois quem quiser conhecer mais do seu trabalho também pode tirar próprias dúvidas com você, certo? Eu vou só adicionar o tema aqui fixado, porque eu esqueci de escrever, mas eu já começo então com a sua pergunta. Para quem está entrando na live, como está aí? Está carregando a imagem do Vinícius, mas ele está aí presente na live. Enquanto isso, as pessoas vão chegando e quem estiver assistindo gravado também vai estar ouvindo a voz dele. Pode já começar com a primeira pergunta, Vinícius, enquanto eu coloco aqui o tema fixo? Acho que ele caiu, peraí. Ele caiu, mas deixa eu só colocar aqui o tema. Para quem for chegando, vai me sinalizando se o áudio tá bom, se vocês estão me ouvindo bem, se no caso estavam conseguindo ver o Vinícius ou não. E eu já chamo ele de volta, só vou colocar aqui o tema. Para quem for chegando, saber do que eu estou falando, porque às vezes vocês entram nas lives e não sabem do que se trata o tema, né? Então depois vocês já vão ver o tema e falar, esse tema aí é interessante, deixa eu ver o que eles estão falando. E aí eu já chamo ele de novo. Peraí. E se vocês puderem também compartilhar aí com o pessoal, que é uma setinha, chama outras pessoas que é importante nesse papo, né? Que está aí tendo um pouquinho de dor de cabeça com dinheiro, que a maioria das pessoas estão, né, nessa situação que a gente está.
e aí a gente já começa aqui o bate-papo, certo? Dúvidas e perguntas também vão colocando aqui, que aí a gente vai respondendo conforme o papo. Deixa eu chamá-lo novamente aqui para a conversa. E vamos ver se agora vai. Pronto, Chegou? Emerson. Cheguei, cara. Mas vamos continuar aqui, senão a gente vai terminar Tá. hoje. Não, Desculpa. tranquilo. O Sua importante imagem tá é o seu travando para som. mim também. Isso. Tudo Vamos lá. tranquilo. O importante é o seu som, você me ouvir, eu te ouvir e a gente se comunicar, porque as pessoas vão estar ouvindo a live e só não vão estar te vendo. Só tá aí vendo aqui a sua imagem travada, que eu tô vendo o seu rosto travado. Mas não tem problema. Tá, vamos lá. Bom, vou começar então com as perguntas, Vinícius. Como Hum, o tema é como fica o meu dinheiro nessa pandemia? É uma questão aí que está todo mundo preocupado, querendo saber o que fazer, por onde ir. E eu claro. pergunto para você primeiro, como que está o cenário econômico no Brasil e no mundo após essa aparente crise que está aparecendo aí para todo mundo? Você tem alguma, de forma resumida, né? Como que você vê, o que que você está ouvindo sobre o nosso cenário econômico? Sim, ó, nosso país já vem de uma recessão econômica desde 2014, 2015, né? E implementamos algumas medidas econômicas de ajustes fiscais, reformas de previdência, íamos partir para a reforma trabalhista, reforma tributária, enfim, Uhum, outros temas que refletiam, seria uma pauta econômica que o governo ia trazer e ia nos dar uma liberdade econômica mais à frente. E no mundo, o mundo estava vindo no caminho contrário, né? Diminuindo seu crescimento, e o Brasil teria uma oportunidade de crescimento desse ano para frente. certo. Infelizmente, a gente acabou tendo essa pandemia e tivemos que tomar medidas mais drásticas, que auxílio emergencial, auxiliar estados e municípios, fazer um orçamento de guerra. Então, criou-se também um auxílio emergencial, né, para autônomos, Uhum. desempregados e informais. E ainda estamos tendo essa situação que não se resolveu. Infelizmente, a cada passo, a nossa crise econômica ela aumenta, não só nossa, mas é do mundo, porque se os governos não começarem a controlar o vírus, a cada dia, a cada passo, a nossa economia vai sofrer mais e a economia mundial também. Então é Nesse basicamente isso. caso, o cenário então econômico hoje no mundo e no Brasil é um cenário crítico, então é uma coisa que Está atrelado ao cenário político. que também está crítico, né? Os dois cenários estão É, bem conflituosos. Então é não uma tem crise. como que se diz assim, uma perspectiva de daqui tanto tempo a gente melhora, tá uma coisa meio que incerta, então. É isso que A você gente está. percebe? Isso, exatamente. A gente está andando num carro numa via escura, sem placa sem sinalização, sem nada. Uhum, É exatamente entendi. isso. Para quem está chegando na live, o Vinícius não está aparecendo, mas ele está falando, tá? Então, Desculpa, já tem uma gente. pergunta aqui, já tem uma pergunta aqui para você, mas a Laís fez uma pergunta, mas eu já respondo, eu já faço essa pergunta Isso, para você, porque inclusive, envolve algumas conversas aqui nossas, então logo provavelmente você é, vai responder essa pergunta. eu não estou vendo também porque está travando também a sua imagem e para mim está travando até as perguntas do pessoal. Então eu queria que Ah, não, você. mas fica tranquilo, que eu vou ler e aí você vai responder. Quanto a Isso, isso, por fica favor. tranquilo, tá? Tá. Vamos lá então. Então a crise é uma coisa incerta agora nesse momento, né? Alguns países Sim. até mais ricos estão aí usando suas reservas jamais imagináveis que seriam recursos para guerra, né? Como você falou, né? A gente está usando muito É. recursos que eram para emergências das emergências, né? E vamos ver como vai ser. É claro que a gente tem sempre a perspectiva de que as coisas vão melhorar. Sim.
Por que que uma crise de saúde, que no caso é a pandemia, afetou diretamente a economia? Você tem assim uma resposta para isso ou uma visão sobre isso? Então é simples, né? Toda crise econômica começa por uma crise de confiança. Então, enquanto os nossos governantes, estados, municípios e federação, não demonstrar que está tendo um alinhamento, está tendo uma situação de controle da pandemia, a gente não vai conseguir voltar à economia. Nossa. Certo. Então, é essa situação, entendeu? Então, enquanto a gente não confiar nos nossos governantes, a nossa economia vai demorar mais para reagir, os agentes econômicos, as empresas vão demorar mais para investir, os investidores vão continuar tirando recursos deles daqui do país, e, enfim. E até nós mesmos Automaticamente, então, vamos parar de consumir, entendeu? au- Pagar, fazer financiamento. então assim, você está me dizendo que no caso da política, quanto mais a imagem fica uma imagem, vamos dizer, conturbada, essa confusão, essa Isso. desconfiança da própria É, população, isso afeta diretamente a economia e até todos os investimentos que teria no país. Isso sim, também acaba colaborando. é tudo incerto, né? Até nós mesmos temos que nos preparar para esse tipo de situação. Nós E temos também que fazer um orçamento de guerra. no caso da saúde, porque é uma crise de saúde, mas afetou diretamente aí a economia no sentido de fechar muito Aham, comércio e tudo mais. Você é, vê também que o fato de ser, por exemplo, o Ministério da Saúde, que teve já troca e tudo mais, você acha que isso ainda piora mais a economia por ter um líder, daí tirou o outro líder e o novo líder ninguém conhece, está conhecendo aham, agora? Você acha que isso também tem impacto direto na economia no Brasil e dos sim, olhares dos outros países? sim, com certeza, com certeza. Você vê que o próprio desalinhamento da política governamental com a política da área do Ministério da Saúde, você vê que eles estão. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa, e daí isso gera mais incerteza ainda, e é só a população, nós que sofremos, né, que estamos na ponta pagando tudo isso. Até mesmo porque ninguém sabe para qual caminho seguir, né? Fica inseguro, e Isso, quanto isso o isso. dinheiro vai acabando, né? É. Então, automaticamente, aqui no nosso país, Brasil, falando diretamente da nossa cultura, a gente percebe que falta muito falar sobre. A gente fala muito sobre dinheiro, mas não fala sobre como usar da melhor forma o dinheiro. E por onde eu devo começar, então, a minha educação financeira, que é o que falta muito na nossa realidade, né? Eu acho que de todas as famílias, a maior parte das famílias não tem uma educação financeira. A gente sempre desde criança, desejo de compra. Acho que ele caiu aqui de novo. Peraí. Vamos chamá-lo novamente, que ele já está aqui. Agora a gente vai começar a falar sobre educação financeira, tá, gente? Então, quem está aí e tem dúvidas sobre isso, né? É importante ter essas informações que até eu também tenho bastante dúvidas sobre isso. Tô chamando aqui ele de novo, que ele caiu. Vamos ver se ele volta. Pera lá. A conexão dele deve estar com alguma. Deve estar travando lá e por isso que caiu agora. Deixa eu só fechar de novo aqui a chamada. Deixa eu ver se ele está aqui. Está aqui, disponível. Solicitar. Vamos ver se vai atender. Deixa eu só aproveitar que alguém colocou uma pergunta. O que eu sei responder, eu posso responder, no caso, né? Emerson, você me desculpa, mas é que a internet Tá. também não está ajudando a gente, não é só pandemia, não.
Tranquilo. A gente vai fazendo. A gente tem aí 60 minutos. São 14 Ó, minutos ainda, que dá pra. qualquer coisa a gente, eu fico ao vivo no meu Instagram e você me chama lá. Eu te chamo lá também, fica tranquilo. Não, mas é a mesma coisa. Você tá ao vivo nos dois, Ah, que bom. Vou saber, tá? Quando você tá ao tá? vivo aqui, você tá ao vivo no seu também. É que eu também nunca fiz uma É... live ao vivo, por isso que eu não sei. Não, tranquilo. Quando você caiu, a pergunta que eu te fiz foi: Tá. por onde começa a minha educação financeira? Bom, eu não queria julgar, não tô falando mal, nem julgando também, nenhuma, né, não é nenhuma crítica, mas eu acho que com certeza é estudando mais sobre o assunto, lendo mais Uhum, jornais, lendo revistas especializadas em economia, em finanças, vendo mais o jornal e tentando entender o que é um PIB, o que é uma retração, sabe? O que quer dizer todas essas pautas econômicas, para que serve, por que não serve, porque é, essas, esse desalinhamento do governo, esse desalinhamento da área econômica, da área médica, esse desalinhamento do ministro da Justiça, do Ministério da uhum, Justiça, porque ela afeta tanto a nossa economia. Então, eu acho que é mais isso, é você procurar se interessar mais, né? uhum. Se procurar um especialista, fazer cursos na área também, até mesmo participar de uma live, né? Tirar algumas dúvidas, buscar Sim. informações não em bancos, nos quatro bancos que a gente tem, mas em bancos de investimento, né? Com especialistas de verdade. Você entende? Sim, entendo. Mas no É sentido isso. assim, de uma forma mais prática, por exemplo, alguém que tem menos estudo ou uma família mais humilde, vamos se dizer assim, como que eles poderiam começar a perceber uma educação financeira? Você acredita que só assistindo um jornal televisivo que fala da economia, fala sobre isso, ou até mesmo um jornal de papel, né? Ver a parte econômica, isso já faz toda a diferença? Já começa a fazer uma diferença? Ah, eu acho que sim. Quando você começa a se interessar um pouco mais pelo assunto, daí, pô, você tira uma dúvida com alguém que tem mais conhecimento na área, né? Existem Uhum. agora os blogs que institutos especializados também na área. Hoje em Ah, dia todo mundo consegue dar um Google, né? sim. E entender e procurar entender o que a pessoa tá. Aí, se você se aprofunda mais, faz um curso, né? Busca o auxílio de especialistas mesmo. Mas eu acho É, que a ah, priori a gente tem que se especializar mais e tentar entender mais, porque a gente até um tempo atrás a gente não sabia nem quem eram os ministros do Supremo. Então, hoje a gente sabe quem é os ministros do Supremo e não sabe são os jogadores do nosso time de futebol, por exemplo. Acho que na economia e é nas finanças deviam ser a mesma coisa. a gente ter mais curiosidades, né? Você está falando, né? Sobre o Isso, pois é. assunto, dar uma pesquisada, porque não é simplesmente ganhar dinheiro e gastar dinheiro, né? Tem todo Uhum, um sim, estudo por trás disso. É importante a gente saber se investe, como investe e tudo mais. E claro. se a pessoa ganha um salário mínimo, qual é a melhor forma dela usar esse salário mínimo, né? Tem umas É, contas específicas e tudo mais. Acho que por isso que então o YouTube tem vários canais, né, de pessoas que é, falam sobre finanças, que é uma forma gratuita aí das pessoas se informarem. E o próprio jornal, que quem tem televisão, a maioria dos brasileiros tem televisão, sim, se a não tem maioria dos brasileiros internet, pelo também. menos É, tem televisão para poder ter essa informação, que não é algo simples e também pode ser que não seja prazeroso, né? Uma então, coisa é ganhar dinheiro, outra e coisa é também estudar, né, sobre dinheiro. é, e também não é uma crítica também a ninguém, mas eu acho que assim, existem a maioria das pessoas que têm renda média e baixa, Hum. tem uma boa TV em casa e tem um bom celular. Então eu acho que dá para você pesquisar mais, se interessar mais. Usar Até essas mesmo ferramentas porque como.
Às vezes até na compra, né? Se você começa a estudar um pouco de dinheiro, talvez essa compra que você fez de um Isso, aparelho mais caro, podia ser feito um outro aparelho, não pesquisou, acabou se ou pode, enforcando em dívidas. Tem todas essas questões que é cultural nossa, né? Nós brasileiros, a gente não tem o costume de ter uma educação financeira. Talvez verdade. comece a ter mais quando começa a ganhar dinheiro e tem mais imposto para pagar e a gente precisa entender que É, tipo de é, imposto a gente está pagando. Né? é, Enquanto a gente não faz declaração de imposto de renda, que são muitos brasileiros que não fazem declaração porque não chega nesse nível para ter que fazer uma declaração, não sim, sabe muitos tributos, muitos juros e muitas outras coisas que precisam ser pagas, né? Então existe não, aí uma. Acho que agora que a gente está reformulando tantas coisas, a política, a aham, economia, pode ser que um novo mundo que vai começar agora, vamos se dizer assim, as pessoas comecem a ter mais atenção a assuntos que não davam tanto. E é, aí teve uma pergunta, Vinícius, no ah, sentido de dinheiro, que é de investimento, ah, que eu fiz para você. Precisa ter muito dinheiro para começar a fazer o investimento? É a pergunta que eu tenho, né, para você. E aí, dentro dessa pergunta, alguém colocou aqui: ó, é melhor momento para guardar dinheiro ou investir? Então, nesse momento agora de pandemia, você acha que é o melhor momento das pessoas começarem a investir, guardar um bom, dinheiro? enfim, depende da situação de cada um, né? Bom, Uhum, respondendo a sua pergunta, não precisa de muito dinheiro para começar a investir. Hoje você com certo. R$ 30 você consegue investir em um investimento em título do Tesouro Direto, por exemplo, Uhum, em, em, em outros tipos de investimento. E se é a melhor hora para guardar ou investir ou não, fazer um investimento ou não, depende da situação da pessoa. Lógico, a sua prioridade é sempre, se você tem algumas contas, dívidas, né? Sempre pagar suas sim. dívidas o mais rápido possível para você conseguir poupar e ter o retorno o mais rápido possível do seu investimento. Se Uhum, você é, nunca investiu, eu aconselho você, é lógico, procurar um banco de investimentos, um especialista, ou no seu próprio banco mesmo de confiança, e começar a ver, a questionar mais o seu gerente, o seu, uhum, qual o tipo de melhor investimento que rende mais, por exemplo, a taxa de juros, a taxa Selic, que hoje está em sim. 3%, diminuiu há pouco tempo, Uhum, mas 3% já é melhor do que a poupança, por exemplo, né? sim. Ou Mas outros é tipos de uma investimento. Pode essa falar. coisa de investir agora ou não vai depender muito da realidade da pessoa, né? Isso. E o motivo e o qual prazo ela quer investir, e nesse caso a melhor orientação seria procurar um profissional, que a pessoa mais próxima talvez seria um gerente da conta que ela tem, né? É, Que, claro. Sim. que vai poder dar as orientações e ela vai ver se realmente vale a pena agora começar esse investimento ou não, já que o mercado está instável. É, Seria mais ou menos isso. isso. Seria exatamente isso. Se você consegue ter uma visão de médio e de curto e médio prazo, já dá para você conseguir fazer um investimento, Uhum, né? Num tesouro direto, num título público, num título de um CDB, uma coisa mais conservadora, mas já é alguma coisa. E e também uma o outra. título do Tesouro Direto você pode tirar no mesmo de um dia para o outro, entendeu? O investimento. Ah, tá. Que são, não são coisas presas, né? Que tem prazos prolongados, por Não, exemplo, tem muitos títulos bons, que são não. maiores, né? Sim, sim. Que é de dois Mas aí anos, um ano. isso. Ou tem títulos que, né, são investimentos que eles acontecem no dia. Então você pode tirar no mesmo dia, investir Hum, e tirar no outro dia, você já vai ter um ganho, pelo menos da taxa Selic lá. maior que uma Mas é poupança. maior que uma poupança, mas quanto mais você deixar seu dinheiro lá, mais vai render para você.
E colocar aqui uma questão, será que o Ah, medo afeta a nossa vida financeira? Pela sua experiência, você acha que as pessoas que têm mais medo, elas têm menos sucesso financeiro aí de um investimento e tal? Ficam sempre receosas de vida investir, de financeira, guardar? sim, às vezes você deixa de fazer um investimento um pouco mais arriscado, Uhum, inclusive até um investimento mais direto mesmo, tipo, vou mudar o meu trabalho, ou é, vou me arriscar, ter um trabalho mais informal, sim, que eu possa ter um ganho maior ou menor, enfim. Mas é lógico, eu sempre diz o seguinte, você tem que estar preparado e fazer projetos, se preparar para alguns projetos da sua vida. Então, para você ter menos medo, você tem que se planejar antes, sim. né? E Porque conhecer, né? senão, Saber realmente, né, ter a sua meta, o seu objetivo, exatamente, para saber o caminho que exatamente. está indo. Talvez até, não sei nem se o medo, lógico, o medo vai fazer parte que vai afetar o financeiro, mas talvez, É, além do medo, a insegurança, né? Por não isso, conhecer. isso. Então, acho que quanto mais você conhece algo que você vai investir, ou um projeto Uhum. novo financeiro que você vai ter, o medo diminui. Quanto menor informação você tem daquilo, provavelmente o seu medo vai aumentar e você vai arriscar menos. Sim, Não sei se você. como é o que todo mundo, como é o que está acontecendo hoje, né? Por medo e Uhum, incerteza da pandemia, todo mundo está mais conservador nos sim. investimentos, nos projetos, né? E outra coisa, você até falou já um pouquinho disso, da poupança, mas a poupança vale a pena deixar o dinheiro? Porque como hoje temos tantos bancos digitais e alguns até oferecem aí a taxa Selic, você acha que vale a pena ou vai depender aí da pessoa? O que que você É, acha sobre isso? eu tenho uma experiência que eu não aconselho investimento em poupança. Porém, se você tem um perfil muito conservador e quer um retorno abaixo da taxa Selic, a poupança Uhum, é uma boa opção a curto prazo. certo. Mas hoje, é como você disse, nós temos investimentos que rendem a taxa Selic, que são títulos de tesouro direto, CDBs atrelados a uma indexação do CDI, e tem também, é, como você falou, alguns bancos digitais que fazem Uhum, a, essa, esse investimento para você direto na conta corrente em CDB, então seu uhum, dinheiro, se estiver parado na conta corrente, ele vai render. Então eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que procurar se informar mais e tentar ser um pouquinho menos conservador, não saindo do uhum, perfil, lógico. Até uhum. mesmo quem pretende um dia investir em bolsa, essas coisas, tem que manter o seu colchão ali, né, em investimento um pouquinho conservador para se você tiver uma perda na bolsa ou em outros investimentos, você tem um investimento em investimento em renda fixa. Você fala do colchão no caso de uma reserva, né? Que a Isso. pessoa tem que ter, É não sempre apostar todo o dinheiro, né? Sempre deixar uma reserva X. isso. Se caso alguma coisa der errado, tem pelo É. menos aquela quantia ali guardada. Que eu acho Aham, que está acontecendo muito no nosso cenário atual, Vinícius. Que eu aham. percebo, ninguém não, algumas pessoas sim, mas a maioria das pessoas não tem reserva. Seja ela uma É, reserva de R$ 100, não importa qual é a quantia que dá pois para é, guardar. Mas as pois é. pessoas não têm esse costume, elas vão usando o dinheiro, uma hora ele acaba, né? E como a Isso. maioria das pessoas recebem vale e pagamento, então elas sabem que cai dinheiro duas vezes no mês, né? No dia do Uhum. vale e depois no fim do mês. Então elas vão usando o dinheiro conforme está ali disponível, mas chega uma hora que esse dinheiro acaba. Então muitas vezes as pessoas não fazem um cálculo para ver quanto poderia deixar, guardar, por exemplo. Vou deixar esse dinheiro aqui de reserva, vai que mês que vem surja aí alguma coisa e eu não consigo pagar. Né? As pessoas É, não têm pois é.
normalmente essa dinâmica com o dinheiro. Isso, E isso. aí, pensando nesse sentido, que as pessoas não têm, agora nessa crise, né, econômica mundial que Uhum. começa a surgir, existe algum investimento que é seguro para que a gente possa iniciar? Ou você acha que já, pelo menos, depende muito da quantia, né? Que eu sei que a quantia Claro. também vai dar todo um diferencial aonde investir. Mas vamos pensar em umas pessoas que não têm aí uma renda alta. É, já iniciando com uma conta, por exemplo, uma poupança de um banco digital, que é já uma Selic, né? É um CDI ou Certo. Selic, não sei. É Selic, é É, atrelada a Selic, mas rende o CDI, que é uma outra indexação que é 80% da Selic. ah, É tá. meio Que é estranho, maior mas que a poupança. é É, que maior que são vários poupança. termos, né? Por isso A que eu acho que poupança, acaba as pessoas fugindo um pouquinho da economia, porque são tanto isso, termos que só quem realmente é. estuda acaba ficando identificado. Mas assim, Uhum. você tem algum tipo de investimento que você indicaria para as pessoas fazerem agora? Sim. Ou não é o momento de pensar Bom, em investimento? a gente pensando, inclusive eu estava até ouvindo ontem, vendo uma live também sobre isso. Hum, O investimento ele quando a gente vai fazer qualquer tipo de investimento, o nosso perfil é feito dentro de um banco, dentro de algum lugar, de um banco de investimento, de um banco normal, entre três perfis. É o perfil conservador, o moderado e o mais arrojado. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esses três perfis. Se você tem um, tá, um perfil mais conservador, o mais indicado é tesouro direto, investimentos em títulos de tesouro, né, certo. público, investimento em renda fixa, como CDBs, LCI, LCAs, que rendem acima de 80% do CDI, que é uma outra indexação atrelada Uhum, à Selic. Eles rendem de 80% ou acima de 80%. Agora, se você tem um tá. perfil mais moderado e gosta de sofrer um certo risco, como eu até Uhum, aconselho você investir em fundos imobiliários hoje em dia, mas voltado mais a galpões logísticos, que são são em são fundos voltados à área logística, que é uma área que ainda não parou no nosso país, né? Hoje você tem sim, fundos imobiliários, eles têm fundos em shopping, fundos em áreas comerciais, e todos esses estão literalmente parados. Agora, parados, se você sim. tem, então você não vai ter um retorno muito grande. Agora, se você tem um perfil mais arrojado, eu aconselho primeiro estudar cuidadosamente, né, cada setor do investimento que você for escolher, Uhum. e também ter sempre a famosa reserva de financeira. E Acho que agora seu áudio cortou. Você me ouve aí? Que a sua imagem agora apareceu rapidamente, mas ela travou. Eu acho que o seu áudio também travou. Deixa eu ver se travou tudo. Caiu mais uma vez, mas vamos tentar de novo, porque por mais que a conexão esteja ruim, o assunto é importante e quem não assistiu o ao vivo consegue depois assistir o gravado. Então, vamos continuar aqui. Estou chamando novamente. Já está indo o convite aí para você, Vinícius. Foi. Me ouve? deu. Ah, Cara, agora Céu, você sim. me desculpa, porque a internet aqui em casa tá ruim, não sei por quê. Você me desculpa Não, fica mesmo, viu, tranquilo. Emerson? Não, tá Mas dando deu para pra entender o responder isso que finalzinho? importa. O final, não. Cortou, acho que quando estava falando sobre a pessoa. O perfil arrojado. É, isso, é o perfil, acho que isso. Então, Estava o falando, na último verdade, perfil. dos galpões, né, Ah, que tá. seria Então, melhor
nos galpões do que em shopping e tal, É, nos você, locais que não pararam, né, de funcionar. é, E aí depois você sim, ia começar a falar, acho que do arrojado. isso. O perfil arrojado, eu aconselho você a, antes de investir, estudar um pouquinho mais sobre o setor de cada investimento, cuidadosamente, né? Porque hoje Hum, você tem o setor bancário, que você tem empresas de investimento, você tem o setor do varejo, que é a Magazine Luiza, outras empresas. Então você sim, tem que estudar muito e tem que ter sempre uma reserva financeira em título de tesouro e ter sim. muita reserva financeira em renda fixa. CDB, LCI, LCA de vários vencimentos para você, se você tiver uma perda dentro da bolsa de valores, você Tem conseguir por onde escapar ali. você ter conseguir você ganhar de todos os lados, né? Tem algum que não é seguro, Vinícius? Por exemplo, eu sei que algum, acho que o Selic, o Tesouro Direto, algum deles assim, tem aí um seguro de até 200 mil, não é? Se de repente acontecer alguma coisa Olha, no mercado. isso é 250 mil. Por Então, exemplo, isso quer dizer assim, vai, faz de conta que alguém investiu 400 mil. Deu sim, alguma coisa que perdeu dinheiro, pelo menos o, 250 mil ele tem. isso. O banco que você fez o investimento faliu, por exemplo, e não vai conseguir pagar o Hum, seu investimento. tá, Existe uma reserva financeira dentro do Banco Central que te paga esse valor de 250 mil do seu investimento. Não importa se tá. você investiu 400, pelo menos os 250 mil está garantido. Entendi. Mas são investimentos que nem CDB, a maioria dos investimentos em renda fixa, títulos públicos também vocês têm o retorno. Eu acho só Aham. investimentos em bolsa, fundos imobiliários, eu acho que também não, porque eles são negociados na bolsa também. O COI parece e alguns fundos de investimentos que são atrelados ao dólar, a bolsa de valores também. Uhum. Entendi. Mas Mais uma coisa, por exemplo, a- aonde que as pessoas. Tá, quero investir em aspectos logísticos, né? Alguém decidiu, tem um tanto de dinheiro que, em vez de deixar esse dinheiro no banco, na conta, na poupança, vai querer investir esse dinheiro. isso, Aonde que acha essas coisas? olha, eu tenho conta em um banco de investimento que é XP Investimentos. Então eu vou lá no meu, Ah, tá. na É um minha, banco específico de investimento, então. não, você pode ir no seu banco também e falar assim, olha, eles vão abrir para você a parte de investimento, você vai responder o seu Hum, questionário para saber qual que é o seu perfil. Daí hum, você fala, você vai lá e procura fundos de investimentos, fundos imobiliários em galpões logísticos. E vai lá certo. e faz, aí vai aparecer várias opções. Ah, tá. Então, no próprio Aí é lógico banco que ou em bancos específicos. você tem que estudar, você saber qual que é. Acho que o seu travou. Me ouve? Acho que o seu travou novamente. Espera aí, e eu te volto, que é melhor. Aí, calma lá, que a gente já tá. Tem outras perguntas aqui. Agora a gente vai começar perguntas que é práticas para vocês. Estou chamando aqui o Vinícius novamente. Oi, voltou. Opa, desculpa. Vinícius, Meu, tá oscilando muito a internet aqui. você me ouve? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, mas é Tá. que aqui tá Uma, oscilando uma... muito. Não, tranquilo. Uma outra coisa que é importante aqui, saindo um pouquinho dos investimentos, que é uma coisa Tá. que está acontecendo muito agora, é que os bancos estão mandando assim para as pessoas: pague sua dívida daqui 3 meses, Sim, daqui 60 dias. Enfim, prorrogando o então prazo, né? prorrogando os prazos de pagamento.
E certo? algumas pessoas também negociando as dívidas, né, devido à pandemia e tudo mais. Você acredita que vale a pena fazer isso? Será que depois vai ter um juros triplicado? Como que você vê essas ações? Ou não? Tem uma regra que Olha, não pode cobrar juros depois disso daí. então, hoje, eu não sei se você viu alguma notícia, mas a votação que ia ter para limitar os juros do cartão de crédito Hum, no Congresso. não vi. Enfim, então tá havendo essa discussão. Os grandes bancos estão tentando barrar essa votação, porque eles querem dar créditos, né, e cobrar os juros Uhum. depois, mesmo que Sim, você até mesmo porque cartão de adiante no tempo. crédito é um dos juros mais altos que tem, né? Isso, cartão de crédito e a nossa conta, o cheque especial. Se Certo. você tiver condição de pagar suas dívidas sem ter que fazer a prorrogação, por favor, não prorroguem as suas dívidas. Não estou falando Porque que pode isso. ser que gere juros Não, os maiores juros depois, né? eles vão cobrar os juros lá no final do financiamento, da sua dívida, Ah, tá. do seu empréstimo, enfim, eles vão Uhum. cobrar. Você pode ter Porque é certeza, de disso, alguma né, que o forma ou de outra. banco, que as administradoras vivem, né? Dos juros. Isso. E então, sempre que eu falo, se planejem, tentem não, façam um orçamento de guerra igual o nosso governo está fazendo. Tenta reduzir o Uhum. que você consegue, reduzir a sua internet, diminuir, sei lá, a assinatura da Netflix, Uhum. cortar algumas coisas que você não, academia, se você não está indo agora, dá uma parada, né, de fazer o Sim. pagamento. Enfim, são coisas, pequenas ações que fazem com que seu dinheiro renda um pouco mais e você não consiga tomar medidas, que você não tem que tomar medidas drásticas, porque como a gente não sabe quanto tempo vai durar essa pandemia, como vai ser o controle da pandemia, a gente tem Uhum. que a gente tem que fazer que de uma forma para que seja que você não consiga manter as suas contas em dias, especialmente as contas altas, né? Sim. Então, a probabilidade de ver posteriormente juros Juros. em cima de juros e de juros é grande. É, é. Eles não vão E, perder isso, você pode ter certeza. e qual é a melhor forma de usar o cartão de crédito agora? Que você acabou de falar, né? Que é para evitar um É, monte de situações. Nesse momento, então, como está sendo discutido, então, o que você também me avisou aí que eu não sabia, que é sobre tentar não deixar aumentar muito os juros do cartão, né? Tentar meio que barrar o crédito. é o crédito o quê que seria esse? O crédito, por exemplo, você tem uma fatura de R$ 1.000 e eles Então, vão mas é lá o e crédito dão é o cartão de crédito. Por exemplo, eu uso hoje, isso. veio R$ 1.000 de fatura. Se eu vou pagar Eles vão cobrar um juros, R$ 500, eles vão cobrar os vai ter os juros que juros eles de quiserem. rotativo. Isso, eles vão cobrar, Ah. cada banco vai fazer da sua forma. Eles não, Mas eles, daí a lei agora, o que eles estão tentando discutir é fazer um juros menor, porque as o pessoas não estão Congresso está conseguindo querendo isso. pagar. O Congresso está querendo limitar a cobrança de juros dos bancos. Ah, entendi. Tá. Só que os Então, grandes nesse bancos, momento, o mais ideal seria tentar usar o dinheiro vivo mesmo, isso, aí tem, para serviços essenciais, por exemplo, alimentação e outras é, coisas, e o crédito é só na emergência da emergência. isso, o crédito você pode, é sempre uma conta a longo prazo, né? Você vai Uhum, fazer, sei lá, uma viagem, não hoje em dia não vai fazer uma viagem, mas sei lá, você uhum. vai fazer um, Vai arrumar o carro, trabalha uma com o carro, compra, vai ter, isso, vai ter que vai arrumar o ter, carro, vai vai ter ser que uma conta maior. então divide lá em 10, 12 vezes, ou 8 vezes, é o suficiente para não cobrar tantos juros e você conseguir e caber no seu bolso, Entendi. entendeu? Você tem Então, alguma esperança nessa melhora desse momento? Como que você está reagindo a tudo isso?
com a sua experiência? Como que você se sente mediante a tudo isso? Olha, eu acho que alguns mercados vão demorar um pouco mais para retomar, outros vão vir um pouco mais rápido. Quem tiver mais preparado e conseguir se manter nessa pandemia, conseguir sobreviver à pandemia e ainda saudável, vai sair na frente de todo mundo. Em questão de termos de investimentos, Uhum. projetos, até mercado, como poderia dizer, empresas que nunca tiveram acesso à internet, por exemplo, vão ter que começar a Sim. aprender a usar o WhatsApp, o Instagram, né? Você já O estava modo, nessa o mais. modo online, né, para conseguir diminuir as despesas e tentar usar da criatividade para não perder tanto, não ter tanto prejuízo, né? Então quem já estava no online sempre vai sair na frente e já vai conseguir retomar mais rápido as suas atividades. Ou nem parar, né? Ou nem parar. Exatamente. Dependendo de qual seja a forma do trabalho. Bom, o que a gente tinha mais ou menos para conversar seria isso, né, de uma forma muito resumida, porque é um assunto muito amplo, com Isso. muita linguagem técnica, e fica difícil para quem não conhece e Aham. ouvir os termos, fica confuso, né? Fica algo parecendo que é mais impossível ainda de se entender, do que não é tão difícil, basta a gente ter Tá. começar a assistir diferente, né, o jornal, assistir diferente a leitura no jornal, começar a perceber a importância e o quanto isso está sendo discutido agora, né? Ver quanto está o dólar, né? Porque o dólar, o euro começou a subir, 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 o dólar junto, né? Hoje E, estava e para 5 nós isso é ruim, chegou né? assim. Sim, chegou a 5,92 hoje. Inclusive eu até vi meme na internet falando que o dólar pode chegar a 7. E isso não é mentira. Então quanto mais o nosso dinheiro desvalorizar perante as outras moedas também não é legal. Não, Então eu não acaba. continuo batendo na tecla. A gente tem que mostrar através do poder público e privado que se há um alinhamento para conter o vírus e abrir a economia o mais rápido possível para todo mundo tentar retomar pelo menos parte das atividades conforme dá, entendeu? Então, Ou até mesmo se de repente não der para voltar à economia tão rápido assim, ou aos sim, poucos, as pessoas começarem a ver que é importante elas entenderem sobre educação financeira, né? É importante elas exatamente. entenderem Aproveitar. que elas não podem usar o dinheiro sem pensar. Precisa usar com total responsabilidade para que quando aconteça crises, ela não seja pega de surpresa. E Aproveitar com que uma está nessa demissão, quarentena e estudar um pouco mais também sobre o tema. sim, Enfim, com certeza. Bom, quero agradecer aqui a sua participação, né? Já deu aí 48 minutos. Eu acho que você vai cair de novo, porque você travou aqui. Vamos ver. Das últimas vezes, quando mexe a sua imagem, você trava. E aí cai de vez. Deixa eu só voltar você para você poder se despedir. Você está me ouvindo? Aqui o Vinícius e voltá-lo para que a gente possa finalizar aqui. E esse foi o papo, então, aqui com o Vinícius. Ele já só está chegando aqui para se despedir. o Emerson Voltou. travou, desculpa, viu? Tranquilo. É, bom, quero agradecer, né, a sua participação, as informações, que as pessoas comecem a pensar mais com responsabilidade com o uso do seu dinheiro. Não caia só porque agora as coisas vão diminuir alguns preços, né, por promoções. Não Com é só por certeza. isso que você tem que sair comprando. Pense bem se você tem necessidade. Acho que a gente está no momento de comprar o que é necessário, de fato, para a sua essência de saúde e de vida. E a partir, mesmo que as coisas comecem a se retomar, usem o dinheiro com a maior responsabilidade possível, né?
para que sim. e comece a ter uma reserva, comece a aprender a ter reserva. Tem muita gente que diminuiu o custo, né? Por exemplo, ficando em casa em quarentena, acabou não tendo custo com lanche fora de casa, almoço. Então, quem começou a trabalhar em casa acabou diminuindo alguns custos com Uber, com várias outras coisas, e percebeu que a fatura do cartão diminuiu, por exemplo. Né? Então, se diminuiu, tenta entender como que você está usando o seu dinheiro e comece a usar de forma saudável. Não só o dinheiro, como tudo, né? As relações, o dinheiro, a saúde, tudo de forma mais ponderada e responsável. Sim, sim. Gostou do papo, por mais que a internet não esteja tão favorável? Não, foi ótimo e é sempre bom trazer informação para as pessoas. E é o que você falou, vamos tentar poupar o máximo possível durante Sim. essa quarentena que a gente está tendo. Realmente diminuiu alguns custos, mas pode ter aumentado outros. Enfim, é bom a gente sempre sentar, analisar, estudar, se planejar, Uhum. procurar informação suficiente e se interessar mais sobre educação financeira, sobre investimentos, sobre como fazer essa situação. E, lógico, sempre cuidando da saúde, que também é importante. A vida é mais importante do que o dinheiro. Eu sempre falo isso. Sim, com E certeza. E até mesmo porque dever para as pessoas, ter dívida não gera nenhum prazer para ninguém. Ninguém quer ficar não, não, endividado. não. Mas a gente tem que agora pensar, ou eu pago essa conta, ou eu como, né? Ou eu Sim, pago essa conta, ou eu vou ter que ficar sem pagar o convênio médico, por exemplo. até Então, porque são coisas que a gente vai ter que reavaliar melhor, né? Com mais. A dívida, sim, acho que hoje em dia muita gente vai ficar no vermelho, mas eu acho que não sim, tem que ver isso como uma vergonha ou como algo não. estressante, porque o mundo vai estar no vermelho, então todo mundo vai se recuperar automaticamente juntos. E dívida a gente negocia, agora a vida não. A vida Exato. Não tem o ela que não, fazer daí depois. ela não Vinícius, tem. muito obrigado. Tenha aí uma boa noite. Agora, quem perdeu a live vai ficar gravada no YouTube e assim que ficar disponível eu envio para você também, tá bom? Tá bom. Obrigado, Até gente. mais. Valeu, Emerson.